Amém. Então no capítulo 13, Paulo está falando aqui sobre o amor, amém? Ele fala ali que o amor, fala que na verdade nós sabemos que é o fruto do Espírito, a razão, é o principal, né, o mandamento do Senhor. Ele apresenta ali que ainda que eu tivesse tamanha fé de transportar montes, ainda que eu tivesse o poder, né, para transportar montes, fé, né, para mover montes, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Interessante que todas essas atitudes nós entendemos como atitudes de amor, não é verdade? Dar todos os seus bens aos pobres, ajudar os necessitados, não é uma atitude de amor? Dar o teu corpo a ser queimado por Jesus não é uma atitude de amor? Mas mesmo assim pode não ser o amor que Deus deseja. Quando nós entendemos o amor, existem pelo menos 4 tipos de amor no grego, né? É o storge, o eros, o filéu e o ágape. Não é verdade? O storge é simplesmente o amor que as pessoas têm em família, né? O pai, a mamãe, o pai, os filhos e assim por diante. Existe o filéu. O filéu é o amor de amigo, não é verdade? É um amor diferente. Existe o eros. O eros é o que as pessoas às vezes pensam que esse é o que Deus quer. Né? Às vezes as pessoas até tem no filminho lá, as pessoas estão em busca do amor verdadeiro, né? Esse é o amor que vai preencher, que vai ser a solução de todos os meus problemas, né? E não tem sentido. Talvez os outros amores até sejam melhores, não é verdade? Que o eros é falar do afeto entre homem e mulher, né? De namoro, noivado, casamento, essas coisas. Mas o amor que a Bíblia nos ensina aqui, esse sim é Deus. Deus não é eros, Deus não é storge, Deus não é filéu, Deus é ágape. É um amor sacrificial. É o caráter de Deus. É a palavra no grego para isso. Não que é a mais próxima daquilo que é Deus. Por isso que não é uma coisa tão simples. O amor ele não é só atitude, ele é motivação mais atitude. Amém? Por isso que na continuação ele vai falando, ainda que o amor é paciente, ele é benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Ele começa a falar de motivações, de princípios que estão no interior. Que quando nós comparamos com o Gálatas, nós sabemos que é o amor. Mas o meu ponto não é esse. O texto ali na continuação, ele vai apresentando, né, que a fé, a esperança, o amor... Porém, o maior desses é o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Antes, ele estava falando sobre os dons, né? Lá no 12, ele fala sobre os dons do Espírito, sobre os dons na igreja. E no 12... No 12, versículo 31, diz assim, entretanto... Não aconteceu nada, né? Deixei do lado, acho que ninguém vai andar ali, né? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Aí ele fala assim, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente. Ou seja, ele vai apresentar um caminho melhor. Presta atenção nessa palavra, caminho. A Bíblia em Atos, abra sua Bíblia comigo, em Atos... Capítulo 9, versículo 2. Diz assim, ele pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele fala que eram do caminho. Existem outros textos na Bíblia, se você pesquisar depois, em que a igreja primitiva, ela era chamada do caminho. Nós não somos uma religião. O cristianismo, ele tem religião.
que é religião? Religião são as práticas dos atos de justiça que nós praticamos. Quando a igreja deve sim praticar atos de justiça. E isso é a religiosidade. A igreja tem religião, mas ela não é uma religião. Porque ela não é somente atos externos de justiça. Ela é muito mais do que isso. Ela é amor, ela tem um amor, então é um caminho. Nós estamos aqui porque é uma religião. Entende isso? A palavra religião, ela vem de atos externos de justiça. Atos externos. Nós não somos um conjunto de atos externos. O cristianismo não é um conjunto de atos externos. É algo muito maior do que isso. Ela começa no nosso espírito, no nosso interior. Por isso a gente canta, né? De dentro para fora. Vem nos transformar, não é isso? Vem queimar em mim. O poder de Deus vem para transformar a gente de dentro para fora. E o amor é exatamente isso. Ele é motivação, mas mais atitude. O título da mensagem de hoje, se vocês estiverem anotando aí, não, apenas para você saber o qual que é que a gente vai falar, né? É o caminho para a árvore da vida. O caminho para a árvore da vida. O caminho para a árvore da vida. A Bíblia, em várias situações, apresenta um caminho. O povo estava num caminho lá no deserto, né? Abraão, ele estava sempre no caminho do Negueb, indo para o deserto. Deus tem um caminho para as nossas vidas. Quando nós falamos de arrependimento, é você sair de um caminho e você muda a direção do seu caminho e você entra no caminho de Deus. Isso é arrependimento. É mudança de mente completamente, não é remorso. É mudança de mente. Deus quer nos transformar completamente, mudar todos os nossos pensamentos e concepções contrárias à palavra de Deus e fazer com que todas as nossas concepções, nossos pensamentos sejam voltados para Deus. Quando ele fala ali, seguir o amor, porque ele não é algo. O amor, a ágape, ele é alguém, uma pessoa. Aleluia! Por isso nós devemos seguir ele. Por isso que ele fala, Lula, vou mostrar um outro caminho. Um caminho em que tem uma pessoa que você deve seguir. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Eu me lembro que, quando eu ainda estava no seminário, já estava pensando sobre essas questões, né? De o fruto do Espírito, né? O fruto da árvore da vida, né? Na verdade, eu me lembro que eu queria saber o que era a árvore da vida, e na hora me veio esse entendimento em vários textos, juntando, não sei se já aconteceu isso com você, né? Em que junta um monte de texto na cabeça, o Espírito Santo falando algo para você, vem uma palavra de sabedoria do Senhor. E o fruto da árvore da vida nada mais é do que o fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus! Quando ele fala lá em Gênesis, abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 2, eu quero mostrar isso, né, para você. Gênesis capítulo 2. Ele apresenta a criação do homem ali no versículo 10, fala, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obidélio, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim para o cultivar e guardar. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, né? Que não era Jesus, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que ele falou ali no versículo 15. Tomou o Senhor, versículo 16. E o Senhor lhe deu esta ordem. Não, no 15 mesmo, né? Colocou... É isso mesmo.
Ele coloca, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos aqui o erro, a base de tudo aquilo que gerou o pecado no homem e que separou o homem de Deus. Quando nós lemos lá no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse-lhe Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui em Gênesis, nem tudo eu entendo como tudo literalzinho, tudo literal ocorrendo. Quando a Bíblia fala haja luz, por exemplo, nós sabemos que ali tem um entendimento que tem a ver com o reino da luz, o reino de Deus sendo criado, quando o ó é criado ali. Haja luz, porque só no quarto dia, embora tenha a luz foi criada ali, ele fala haja luz, apenas no quarto dia é que o sol aparece. Alguns tentam dizer que não, cientificamente existia luz, mas o que dá a entender é que depois, lá no Novo Testamento, nós vemos que ali tem a ver com a luz do Evangelho que brilhou da mesma forma, porque era o reino de Deus, o reino da luz, a glória de Deus. Mas isso numa outra situação a gente pode falar sobre a glória de Deus e como é que funciona. Mas o meu ponto, e quando ele começa a falar aqui sobre se você nunca reparou, que no sexto dia, ele fala ali, ele cria, tantos animais, mas parece tudo junto, Mas no capítulo 2 ele especifica, ele detalha, ele faz diferente ali. Tem toda uma simbologia aqui dentro. Lá aqui no capítulo 2, E ele começa a falar ali como é que era, fala das pedras e tal. O que era o Éden? A Bíblia, eu já sempre brinco, Deus não ia criar a terra inteira, organiza e faz e tudo, e coloca o homem no céu, longe da terra. Não tem sentido isso, não é verdade? De certa forma não está errado esse pensamento, Não está errado esse pensamento porque o céu estava na terra. Essa é a diferença. O céu está na terra. Quando a pessoa ela morre, ela vai para o paraíso. Mas um dia vai ter a nova Jerusalém que vai descer do céu. A Bíblia diz que vai ser feito novos céus e nova terra. E a nova Jerusalém que desce do céu vai vir aqui. A glória de Deus vai invadir novamente aqui. E nós vamos habitar de certa forma no céu, mas na terra. Por isso que Jesus pede na oração do Pai Nosso que estás nos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a vontade assim na terra como nos céus. O desejo de Deus é fazer a terra os céus. A glória, o ambiente da glória, da presença dEle. Aleluia! Então o Éden era isso. O Éden é o ambiente da glória de Deus, onde a presença de Deus se manifesta de forma extraordinária. Alguns entendem assim, e eu entendo assim também, que quando o homem estava cheio da glória de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem perdeu a glória, ele teve que usar roupas. Agora nós temos que usar roupa, porque a roupa é para cobrir. Embora algumas pessoas, às vezes está muito calor, não gostam de se cobrir, mas a roupa Deus colocou para cobrir, E quando Deus fez, por que Deus fez isso? Porque o homem tinha perdido aquilo que cobria antes ele, a luz da glória de Deus. Quando a Bíblia fala sobre glória, existem várias palavras para glória, mas tem a relação com esse brilho da luz da glória de Deus. Lembra quando quem viu uma luz assim foi o Paulo, ele ficou cego por um tempo, porque ele viu aquela luz que brilhou. Aquela luz brilhou sobre a vida de Moisés e Moisés saiu com o rosto brilhando. Ele viu Deus pelas costas ali, viu um pouco da glória, ficou com o rosto brilhando. A Bíblia fala sobre Estevão, que o rosto dele como de anjo provavelmente estava brilhando também.
Então imagine como é que era Adão, sempre tendo acesso, livre acesso para ver a face de Deus. Ele andava brilhando, ele era cheio da glória de Deus. O que cobria ele era a glória. Por isso que ele ficou com vergonha quando eles pecaram. O principal vergonha é porque eles perderam aquela roupa. E Jesus, quando estava na cruz, ele passou por a situação mais vexatória de todas. Não tanto pela roupa, né? Às vezes a gente pensa só na parte da roupa, porque estava sem roupa. Estava totalmente nu, não estava que nem um filme. Mas é porque ali ele estava com alguém que não tem a glória, ele não estava com o brilho da glória. Ele já entrou, se colocou naquela situação, naquele estado, por isso que ele tinha que ir nu lá, para poder restaurar isso. O desejo de Deus é restaurar essa comunhão comigo e com você. A comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. Esse livre acesso total à presença de Deus. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Essa comunhão completa, imortal. Não tem doença, não tem dor, não tem sofrimento nenhum lá. Aleluia! Vivendo cheio da revelação de Deus. Somente a revelação verdadeira de Deus. E Satanás aqui traz uma corrupção. E a corrupção entra na vida desse casal, na vida de Eva, exatamente pela falta de conhecimento. O texto diz assim que Satanás disse: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E a Eva diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Veja que ele já vem querendo induzir ao erro ela. Não foi assim que Deus falou. Ele fala assim: é assim que Deus disse, não comereis todas as árvores do jardim. Deus falou diferente. Deus falou assim: e o Senhor dizia, olha, de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus deu a ênfase de Deus estava no que ele podia fazer. Satanás vem e apresenta o que ele não podia fazer. A ênfase dele é no não. Então quer dizer que tem um não no meio desse monte de sim aí? Não é assim o pecado? Né? Satanás sempre ele vem, você pode fazer um monte de coisa, tem tanta coisa para fazer na vida. Mas ele sempre vem apresentar aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não pode cometer. Você tem tudo quanto é tipo de comida para comer, você tem tudo quanto é tipo de coisa para fazer na vida, ele sempre quer inventar um outro jeito. Né? Então quer dizer que você não pode ter relação sexual. É assim que o diabo vem para você. Ele fala, não é assim. Deus tem um método, ele tem um meio. Você tem um namoro, se casa e você vai ter relação sexual. Deus não é contra a relação sexual. Ele é contra a relação sexual fora do casamento, fora da família. Mas Satanás ele sempre vem colocar, então quer dizer que você não pode. Percebe? Ele sempre vem apresentar o não, o que você não pode fazer. Ele chama atenção sempre para as coisas que não pode. Aí ele fala assim, versículo 3, mas do fruto da árvore do conhecimento da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus tinha falado que ele não podia comer, mas Deus tinha falado que não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus não tinha falado. Perceba que Deus deu essas instruções para quem? Para quem que Deus tinha dado instruções? Quando ele fala aqui no versículo 17, 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois, o texto diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe um auxiliador, então, depois que a mulher foi criada. Ou seja, o homem aqui tinha recebido as instruções de Deus. O homem tinha recebido as instruções de Deus. E era papel dele, como um sacerdote do lar, transmitir essa informação corretamente a Eva. E a Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz lá em Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. Talvez, quando ele recebeu essa notícia de Deus, ele, aqui a gente sempre pensando que tem toda uma alegoria, não tem exatamente como foi os fatos. Mas talvez é o que as pessoas muitas vezes fazem. Às vezes tem tanto medo que outra pessoa peque, que ela cria regras, cria um sistema religioso maior do que Deus já colocou.
né? Coloca pensando que assim, aí sim eu vou evitar o pecado. Eu vou colocar mais longe dela ainda. E cria toda uma coisa rígida. E isso é pior. Porque isso é ignorância, em vez de ensinar a pessoa. Levar ela a ter um relacionamento com Deus para que ela possa aí sim viver livre do pecado. Fala, não só ele falou assim, não, Deus falou que não era para comer, mas eu falo o seguinte, nem toque nesse negócio. Se no dia que você comer, você vai morrer. Então nem toque. Ele aumentou. Deus não tinha falado que não era para tocar. Muito pelo contrário, em Hebreus, a Bíblia fala, não pode comer, né? Não podia provar. O entendimento que havia aqui era no sentido de praticar, de ter esse conhecimento, de praticar, né? O bem e o mal, conhecer pela prática. O desejo de Deus é que nós aprendemos com o erro dos outros, né? E não precisa praticar o pecado para você saber. Na verdade, tem gente que fala assim, não, você quer falar sobre bebida alcoólica? Não, deixa eu que eu conheço, né? Ele pega lá um bêbado, né? Eu sim posso falar. Você não pode falar sobre isso. Você é a pessoa que vê, você é bêbado, você está bêbado, você não pode. Você não está nem bem com a sua mente. Não tem nada a ver. A pessoa, o médico, para falar sobre câncer, tem que ter câncer agora. Tem lógica, né? Quando tiver câncer, aí ele vai poder falar sobre câncer. Não era isso. Isso foi o que Satanás colocou. Não, você tem que provar um pouquinho para você ver se é bom ou não é bom. Não, isso é engano. Mas lá em Hebreus a Bíblia fala que o alimento sólido para os adultos, para aquele que tem a prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Deus quer que eu e você discernamos, entender, tocar. Eu entendo que seria o discernir, entender, conhecer, entender o que era, mas não era para provar, não era para praticar, para entender. Percebe a diferença? Amém? Aí ele percebeu que ela falhava na palavra, ela não tinha o conhecimento da palavra, desde lá do Éden. Mesmo na glória, no ambiente de glória. Às vezes é muito comum a gente querer só adorar a Deus. E é maravilhoso, você tem que adorar a Deus. Tem gente que não quer, só quer ler a Bíblia. Aí não tem revelação, fica travado, não desenvolve unção, não cresce na glória. Mas tem outras pessoas que querem só adorar a Deus, só ficar adorando a Deus. E não querem a palavra de Deus. E Jesus já falou que o acerto é palavra e poder. Não vem o erro, ele falou lá né, que o erro deles, daqueles homens que vieram questionar a respeito daquela mulher que tinha casado várias vezes, o marido tinha morrido, né? Aí ele fala, não vem esse erro porque vocês não conhecem a palavra, as escrituras, nem o poder de Deus, ou seja, a palavra e o poder que nós devemos conhecer, não só a palavra, não só o poder, mas a palavra e o poder. Então, mesmo naquele ambiente de céu, de glória, Satanás se manifesta, traz uma palavra e derruba no meio daquele ambiente de glória, por causa da falta de conhecimento. Aí ele fala, é certo que morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí Deus olhou esse negócio de cinta, de sol. Veja só, Deus não queria que só uma roupinha, né? Colocar só uma tanguinha ali. Isso aí não está cobrindo direito. É uma revelação isso. Né? Esse entendimento. Aí Deus, depois ele faz, né, roupas para o homem. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a mulher por entre as árvores do jardim. Algumas pessoas dizem, não, então Deus vinha ter com eles na viração do dia. Né? Irmãos, eu e você hoje podemos conversar com Deus toda hora, não é isso? Então você acha que era só na viração do dia que ele tinha acesso? Você acha que era só na viração do dia? Claro que não.
Mas o que dá a entender é que possivelmente essas pessoas aqui tenham optado por ter esperado só ele, na hora que ele veio. Né? Eles estavam afastados de Deus, no jardim, na glória de Deus. Aquele ambiente, em vez de estar desfrutando daquele relacionamento com Deus, eles estavam de certa forma afastados de Deus. Eva e Adão estavam separados um do outro para ouvir aquela mensagem. E não estavam desfrutando do relacionamento com a glória de Deus, com a presença de Deus. A Bíblia diz que esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, ele teve uma vergonha de não estar cheio da glória. Estou sem a glória, sem o seu brilho. Tu saiu aquela glória que vender na vida dele. Quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus lhe disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás, lhe ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando ele fala de rastejar, né, eu sempre brinco, né, que aqui ela era apenas uma serpente, mas termina lá em Apocalipse como um dragão, né? De tanto ele comer pó, de tanto comer pecado, ele ficou gordinho. Satanás engordou e virou um dragão. Mas era só no sentido de que ele tinha toda a legalidade que Satanás tem na terra é por causa do pecado, aquilo que ele ia ter acesso a devorar. E aqui vem a mensagem que começa toda a história, seguindo aquele que viria restaurar essa comunhão, que fala que ele ferirá a cabeça, né? Tu lhe ferirás os calcanhares e ferirá a cabeça. O descendente. E quem é o descendente? Nós sabemos que é Jesus. Jesus na cruz do Calvário, né? Caveira, no monte da caveira, né? A cruz é como se fosse uma espada e ela penetra a cabeça do inimigo. E ali, naquele lugar, é que Jesus venceu. É que a cabeça do inimigo foi ferida. Mas o homem aqui perdeu a comunhão. Tem tanta coisa aqui que eu poderia ficar falando, mas vamos ater naquilo que ele... No versículo 21. E fez o Senhor vestimentas de peles para Adão e sua mulher para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra. No versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida. A partir daqui o homem não tinha mais acesso à vida eterna, né? E ele diz que ele colocou querubins ali que guardavam o caminho para a entrada, para a árvore da vida, o caminho para a árvore da vida. Aquilo que provia a vida eterna para eles. Né? Por que uma árvore? Podia ter tantas coisas, né? Eu entendo que é um símbolo de algo que é semeado, é regado, deve ser cultivado até que ele venha a crescer, venha a brotar, venha a se desenvolver.
Além disso, quando fala de uma árvore, fala de um fruto que você tem que, todos os dias, não vale você comer uma fruta e ela é eterna. Ela te provê a eternidade, mas é algo que você tem que estar sempre desenvolvendo, sempre provando. Amém? A vida eterna é assim. A Bíblia diz que a vida eterna é como uma semeadura, né? Que se nós semeamos para a vida eterna, nós vamos colher vida eterna. Se nós semeamos para a morte, vamos colher morte. Então é algo constante de transformação na minha vida e na sua vida. Aí você fala assim, mas quais mais textos embasam esse entendimento de que sobre a árvore da vida, o caminho da árvore da vida? E mais do que isso, o que eu tenho que fazer hoje para entrar nesse caminho da árvore da vida? Isso Deus quer para a minha vida, Deus não quer. Claro que Deus quer. Tanto é que Deus inaugurou um novo e vivo caminho através de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. E hoje todos nós, a Bíblia diz, pelo sangue de Jesus, lavado o corpo com água pura, com pleno certeza de fé, purificado toda a má consciência, temos livre acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus, a glória de Deus. Nada mais é do que esse caminho foi barrado. Quando eu falo de querubins, os querubins são símbolos da glória. Quando nós lemos Ezequiel, eles falam ali a glória de Deus repousava sobre eles. Né? No templo, no tabernáculo, os querubins estavam ali como símbolos daqueles que barravam a entrada. Lembra, na arca, eles estavam ali protegendo. São símbolos de proteção daqueles que impediam a entrada. Mas hoje eu e você, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar. Nós podemos ter esse crescimento espiritual. Aí você fala assim, mas então eu aceitei Jesus, um monte de gente já aceitou Jesus, já teve salvação vida eterna. E por que não vivem tudo isso que Adão tinha para a vida deles? Porque é um processo. Jesus falou assim, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e outras maiores. Eu e você em vida, não estou falando de arrebatamento, antes de você morrer, você pode entrar no nível de intimidade que Jesus tinha com Deus Pai, com o Espírito Santo na terra. Imagine o nível de intimidade que Jesus na terra tinha com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai, né? Porque ele era Jesus. Qual era o nível de intimidade que ele tinha com o Pai, que Jesus tinha na terra? Esse nível de intimidade eu e você podemos alcançar. Lembra que ele se transfigura? Que a glória se manifesta nele. Não. Cego vê, surdo ouvir, paralítico cantar. Moleza, né? Andar por cima das águas. Deus tem isso para a minha vida e para a sua vida. Antes mesmo daquilo que vai ser o completo. E outro dia a gente pode falar sobre isso, né? Porque daí seria sobre a glória mesmo, que nós vamos ser revestidos. Aleluia! Aleluia! Por isso que não se preocupe com os sofrimentos, porque a Bíblia diz que todos esses sofrimentos, as coisas que a gente passa na vida, um dia vão resultar num eterno peso de glória nas nossas vidas. Aleluia! Mas a Bíblia aqui em Apocalipse fala um pouco mais sobre essa árvore da vida. Abra comigo sua Bíblia em Apocalipse, capítulo... Antes do Apocalipse, vamos lá para Ezequiel. Daí depois a gente vem para Apocalipse. Ezequiel 47. Ou seja, um dia o homem tinha livre acesso à vida eterna, que é a árvore da vida. Nós tínhamos acesso a provar, a desfrutar, a vivenciar aquilo que significa a árvore da vida. Mas um dia o homem ele procurou, ele em vez de entrar, viver de revelação, porque a árvore da vida, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a palavra de Deus, ele é a verdade. Ele é o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E o homem quis sair dessa revelação e quis entrar no conhecimento próprio, uma natureza humana, querer andar, viver de acordo com a natureza humana, de acordo com sua vontade. Não está especificado o que seria, então, especificamente o pecado, coisa, mas basicamente ele sai desse foco, ele sai da autoridade. Quando o homem obedece, quando a Eva obedece a Satanás, por mais que não fosse algo pecaminoso que ela tivesse, como a gente pensaria, né? Qualquer coisa que ele mandasse. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto lá?
Pula daqui. Imagine que ele tivesse mesmo essa autoridade. Mesmo tendo autoridade. A questão ali é que ele ia obedecer a Satanás. E a Eva provando, fazendo qualquer coisa. Se ela obedecesse a Satanás, o que ela estava fazendo? Ela estava desobedecendo a autoridade de Deus e obedecendo a Satanás. E naquele instante, o homem que tinha autoridade total sobre a terra, Deus tinha dado autoridade para o homem na terra, ele entrega a autoridade para Satanás. E toda a história, a partir de agora, nós vamos ver, vai ser em torno disso. Em torno da busca daquele que vai vir e vai restaurar, vai ferir a cabeça, e vai restaurar essa comunhão, voltar a esse caminho, você vai poder novamente ter acesso para desfrutar e conseguir de alguma forma viver a vontade de Deus, viver o fruto do Espírito, viver a vontade de Deus. Isso só foi feito, só é possível através de Jesus, através do Espírito Santo. Mas nós vamos avançar um pouquinho mais nesse entendimento. Em Ezequiel 47, a Bíblia fala sobre os rios, né? O rio de águas vivas, o rio do Senhor. Versículo 47, capítulo 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do sul. É interessante que essas águas elas saem do templo. Saem debaixo do templo. Por que as águas saem do templo? Porque eu e você somos o templo do Espírito. A igreja é o templo em geral, mas eu e você, como indivíduos, também somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! De mim e de você vai fluir esse rio. Esse rio ele vai crescendo. Aleluia! E a Bíblia aqui diz na continuação, ele vai falando, né, que ele mede 4 vezes. Né? A primeira dava águas arteias, depois joelhos, lombos, até águas profundas nesse rio. E lá no versículo 9 diz assim: toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acham os pescadores de Engede até Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será o peixe do mar grande, e a multidão excessiva. A continuação lá no versículo 12 diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Várias árvores aqui, né? Toda sorte de árvore, então é mais de uma árvore. Que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então seria alimento e a folha remédio. Percebe? Um rio que flui do templo faz tudo isso. Vai chegando águas abundantes, águas profundas, e essas águas profundas produzem toda essa transformação, produz multidão de um avivamento, muitos peixes. Aleluia! Esse rio é o rio do Espírito Santo, o rio do poder, da glória de Deus na realidade. A glória de Deus. E eu e você precisamos entrar nesse rio. Quando você aceita Jesus como Senhor, você entra nas águas do batismo. Você é o símbolo do primeiro passo. Mas tem gente que vive a vida inteira só lembrando disso. Às vezes ela fala assim até, foi 10 anos que ela foi batizada, ela fala, 10 anos atrás eu morri. Eu falo, meu Deus, você tem que morrer todo dia. Aquilo foi o primeiro passo. Você tem que morrer e crescer nessa mortificação, para você entrar nas águas mais profundas em Deus, ser mais íntimo, mais parecido com Jesus. Aleluia! E ele fala dessa maneira aqui. Lá em Apocalipse nós vamos ver novamente esse mesmo rio. Apocalipse 22.
que o tempo. É mais ou menos por esse horário que ele para. Apocalipse 22. Na verdade, no 21 aqui ele já fala algo tremendo. Ele fala sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é o símbolo, ela é, na verdade, não é Deus. A Nova Jerusalém, ela é a igreja. Amém? É no símbolo da nova igreja. Ela é noiva do Senhor. Ela é o símbolo da nossa casa. Você acha que lá nós vamos ter uma casa assim? O que eu entendo é que a casa é um peso de glória que está sendo preparado para mim e para você. Você vai viver nessa glória. Então é melhor você encher os céus, né? O teu tesouro que está sendo guardado lá nos céus. Com atos de justiça, vivendo a palavra de Deus. Isso também a gente pode falar em outro momento. Mas aqui em Apocalipse 22 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. De um ao outro lado aqui é uma árvore só, a árvore da vida. Talvez essa árvore seja extremamente gigante, né? Para ela dar de um lado do outro, na árvore da vida. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês. Deus não aceita esse negócio de fruto mais ou menos. Né? Lembra que Jesus manda secar aquela planta porque ela não estava dando fruto, mesmo na estação que não era dela. O desejo de Deus é que nós demos fruto não um dia ou outro. Nós sejamos frutíferos todos os dias. Nunca mais haverá fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para cura dos povos. Lá são várias árvores, aqui é uma árvore. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Voltou? Faz a separação entre luz e trevas. Não haverá mais noite. Você aqui em Apocalipse diz que não haverá mais noite. Nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilha sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Mas novamente aqui é a árvore. A árvore, ela é um símbolo do próprio Senhor Jesus também. Jesus, ele é a videira verdadeira, não é isso? Nós somos os ramos. Nós somos os ramos? Amém? A Bíblia não diz, por exemplo, lá em Mateus, falado só aos profetas, que pelos frutos conhecereis. Mas então eles são árvores? Se eles dão fruto, quer dizer que eles são árvores. A Bíblia coloca isso, não? O homem o símbolo para o homem é madeira. Madeira é um símbolo para o homem. Em outros textos nós vemos o homem como um símbolo de sendo árvore, sendo plantas. Lembra das plantas lá? Quem que ia reinar sobre quem? Nós vemos também o símbolo, o homem aparecendo como uma árvore. Quando aquele cego é curado, ele vê os homens como árvores. Tem que frutificar, dar fruto. Em Josué, capítulo 1, né? Versículo 8 diz assim: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós vemos algo muito semelhante no Salmo 1, quando fala: não, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Né? Quando fala da lei, claro, porque antes de Josué aqui era só a lei, não tinha todos os outros. Na sua lei medita de dia e noite. Né? Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, e dá o seu fruto na estação correta. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Então a árvore da vida simboliza eu e você, vivendo no Santo dos Santos, vivendo na glória de Deus. Assim como a arca. A arca não era simplesmente o símbolo da presença, era um símbolo do próprio Jesus, porque ela era de madeira, revestida de um ouro da glória, um símbolo do corpo revestido da glória.
E simboliza eu e você vivendo no Santo dos Santos, vivendo na plena presença de Deus. É isso que Deus tem para mim e para a vida, para minha vida e para a sua vida. Que nós sejamos frutíferos. Lembra que Jesus ele ora, né? Que vocês vão e deem frutos, fruto que permaneça. Tudo isso ele estava falando antes ali no capítulo 15, ele fala sobre aquele que ele vem e poda. Ele nos poda, ele nos trata porque ele quer que nós sejamos frutíferos. Que nós venhamos entender esse caminho para a árvore da vida e venhamos desfrutar disso. E vivamos o verdadeiro fruto do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! É muito importante que nós entendamos que o segredo não estava exatamente na árvore. O grande segredo estava no rio. O rio é que ia crescendo e porque tinha o rio, gerava aquelas árvores ali. O segredo está no Espírito Santo, em andar nele. A Bíblia nos ensina que lá em Romanos 5:5, dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as consciências da carne. E o que é o fruto do Espírito? É o amor ágape. A Bíblia nos ensina em em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama não é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você ama, você conhece a Deus. Você quer saber se você ama a Deus? Se você conhece a Deus, na verdade, você tem que amar a Deus. É o amor ágape que é o que nivela isso. E em 1 Coríntios 8, versículo 3 diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então, o amor ágape é o que quanto mais você ama a Deus em ágape, você conhece a Deus e é conhecido por Ele. Por isso lá em Mateus Jesus ele fala: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Eles não tinham o fruto do Espírito. A palavra aqui para conhecer aqui é ginosco, é conhecer intimamente a Deus. Conhecer intimamente. É interessante isso. Se você quer gerar frutos, se quer dar fruto do Espírito, que vai gerar fruto, vai gerar salvação entre as vidas também, é óbvio. Porque os peixes, tinha muitos peixes ali. Mas vai gerar o fruto do Espírito Santo. Como é que você tem que fazer? Como é que você vai fazer isso? Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com Deus. Gerar fruto precisa de relacionamento, não é regulamento. Não é você, é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer. Não, é você se encher do Espírito Santo. Para que através dessa presença dele você seja transformado. É como um relacionamento. Né? Você tem uma caminhada, primeiro você é amigo, né? Depois tem um namoro, depois tem um noivado, até que tem um casamento. Aí você vai ter um momento de intimidade. E essa intimidade vai começar a gerar um filho que você vai ter que se alimentar bem. Tem todo um cuidado para que você não perca esse bebê. Para daí sim ele vai nascer. Aí você tem que... Tá entendendo? Aleluia! Você está entendendo isso? Que intimidade com Deus não fala, um momentinho ali, é uma vida de relacionamento com Deus. Isso vai gerar fruto e vai se desenvolver dessa maneira. Por isso que também o fruto, né, o filho é como um símbolo do fruto. Nós não somos árvores, né? É só um simbolismo, né? Aleluia! Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Se você queremos entrar e conhecer e voltar ao caminho da árvore da vida e vivenciar aquilo que Deus tem para nossas vidas, a eternidade não começa quando você morre. Não vai começar lá. A eternidade começa agora. Quando você aceita Jesus como o Senhor e crê que Ele morreu, mas ressuscitou. A Bíblia fala em outros textos, comparando o reino de Deus com uma árvore. Ele cresce, né, e dá frutas, as árvores vêm se alimentar ali. E aonde que está o reino de Deus? Dentro de nós. Amém?
O reino de Deus está aqui dentro. Mas Deus não quer que ele fique escondidinho. A glória está ali dentro. Está ali. Só que ela precisa se manifestar. Ela precisa sair para fora. É como uma semente. Puf. Você de Jesus é como uma semente do reino de Deus, está dentro de você. Mas ela precisa crescer, desenvolver. E para isso, apenas com relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé? Se nós queremos seguir o caminho, né? Seguir o amor, buscar com zelo os dons espirituais. Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes a gente sempre pensa assim, seguir o amor, é uma coisa tão, né? Tão florido, né? Você pensa já num campo assim, florido, né? Você está seguindo o amor, né? Lá. Não parece que é um caminho cheio de sangue, né? Porque o caminho da cruz, imagine, por onde Jesus ia passando, ele ia deixando rastros de sangue. Não tinha muita flor, né? É esse o caminho que é para você seguir. É esse caminho que vai levar para a árvore da vida. É de morrer completamente para se ver o amor de Deus. Mas é pelo Espírito, por isso que a Bíblia fala, se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo. Pelo Espírito. Você precisa entender que a glória de Deus pode nos transformar. A glória de Deus, eu sei que parece, às vezes você fala assim, você não entende, talvez você não teve esse relacionamento com a glória. Mas a glória tira de você o desejo pelo pecado. Ela tira. Você vai chegando em Deus, vai ficando cheio da glória. Você perde o desejo pelo pecado. Ela tira. Ela nos transforma. Por isso que a Bíblia fala que nós somos transformados. De glória em glória. Aleluia. Mas o rio tem que começar a fluir. No teu interior. Lembra que ele falou? Jesus fala para aquela mulher lá em João 4. Né? Eu daria uma água, se você pedisse de beber água, eu daria uma água que vai jorrar para a vida eterna. Vai te dar a vida eterna. É essa água que Deus quer para nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra frutifique assim por um sobre cada coração. Não seja, Senhor, mais um conhecimento, Senhor, mas seja realmente algo que venha nos transformar. Declara que essa palavra frutifique em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, com a tua glória, Senhor. Vamos vir todos aqui na frente. Vamos orar. Rios de águas vivas. Quando aqui em João, capítulo 7, versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Sobre o Espírito Santo. Primeiro derramar o fluir do Espírito Santo. Esse rio tem que começar a fluir. Né? Às vezes a pessoa pensa, não, começou o irmão lá. Às vezes tem gente que fala de alguém que ele ora lá em línguas, tal, mas não há transformação. Não vejo mudança na vida daquela pessoa. Né? Porque às vezes ele vê dar umas rajadas lá na igreja. Lá. Você tem que entender que isso é um começo do rio ainda. Orar em línguas, começar a orar em línguas é o começo do rio. É o começo do rio do poder. O rio começa a fluir do teu interior. Você tem que continuar a deixar esse rio fluir. Aleluia!
Está dentro de você já. Não vai estar, já está dentro de você. Quando você aceitou Jesus como Senhor e crê que Ele ressuscitou, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E rios de águas fluirão no teu interior. Quando fala interior ali, a palavra é barriga. Como se fosse daqui, né? E flui o rio de águas vivas. É um relacionamento. Agora, se você vai desfrutar disso e aproveitar isso para crescer no Espírito, é outros 500. Mas é isso. É um relacionamento. Isso faz parte. A oração em línguas é uma das coisas, é um dos princípios para você ser cheio do poder de Deus, da glória de Deus. Muitos homens do Senhor relatam que começaram a passar horas e horas orando em línguas e o poder de Deus começou a operar e dons começaram a correr, pessoas serem curadas, demônios serem expulsos. Isso é só um pouco. Você passar tempo adorando a Deus também, só louvando, falando palavras de amor e adoração, isso é outro princípio. Quando você lê a palavra, tudo isso, cada um, você não pode, a gente sempre quer fazer uma coisa que dê para tudo, né? Não tem um geral aí, não é genérico, como é que chama? Não faz tudo aí, se eu ficar só orando em língua, vai me dar tudo que eu preciso na vida. Nossa, vai precisar ler a Bíblia, não vai? Adianta. O jejum vai te dar outras coisas. O jejum vai te prover algumas coisas. Tem coisa que só vai ser solucionada com jejum. Tem coisa que só vai ser solucionada com adoração. Você tem um tempo de adoração. Tem coisa que só vai ser solucionada quando você conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, buscar o entendimento. E tem coisa que só a oração em línguas. Mas a oração em línguas é como se fosse o start. Amém? Às vezes as pessoas têm entendem isso. A Bíblia fala lá em Judas 20 Judas 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Edificar na vossa fé santíssima. Nós sabemos que algumas coisas da fé elas só podem ser liberadas nesse ambiente. Por isso que para você orar em língua, você não precisa de uma fé super para mover montanha. Amém? Para orar em línguas não precisa de uma fé para mover montanhas. Como é que você aceitou Jesus? Como é que a Bíblia fala? Para você receber o maior dom de todos. A Bíblia fala assim: se eu crer no meu coração e declarar com meus lábios que Jesus Cristo é Senhor, você é salvo. Sabe o que acontece nesse instante? O Espírito Santo de Deus vem habitar no teu espírito. Você é regenerado. O reino de Deus inteiro colocar dentro do teu espírito. Já pensou? Tudo isso acontece quando você falou ali. Esse aceita. Se arrepende dos pecados. Tudo isso nessa simples palavra. E da mesma forma, as línguas. Você crê, você fala: Senhor, eu creio. Que é uma promessa para a minha vida. Como diz aqui em Atos, capítulo 3. Preste bastante atenção nisso. Atos 2:38 diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remoção de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Então é uma promessa, não é uma coisa assim: Deus, pode ser que Deus queira. Não, Deus já quer, mas Ele já te deu. Porque a gente mistura muito, né? Não sentir, uns calafrios, não precisa nada disso, né? Você abre, a Bíblia fala: abre a tua boca e te encherei, né? Te encherei lá em Salmos. Quando ele fala assim, eles falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, né? O Espírito Santo, quem fala em línguas não é o Espírito Santo. Amém? Não é o Espírito Santo que fala em línguas.
Ele fala em línguas, mas não é ele que fala na minha boca, é ele que fala. Sou eu que falo. Ele que cria essa palavra dentro de mim, mas eu que falo. Eu que decido a hora que eu falo, que eu deixo de falar. Ele diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Amém? Isso pode acontecer. É mais fácil, na verdade, acontecer no momento que você está recebendo uma impartição, porque alguém está orando, está liberando. Isso é um princípio, né? Por isso que os apóstolos, na primeira vez, foi tão difícil para eles receberem. Eles ficaram ali muito tempo esperando e orando até descer sobre eles. Depois foi fácil, porque eles já tinham unção, eles só liberavam, as pessoas começavam a receber. Então sim, tem a ver com a pessoa que está liberando, mas tem a ver com você também. Amém? Então você tem que estar com o coração aberto. Não é nada condenatório, né? As pessoas pensam que a gente está... O desejo é colocar no mínimo fome em você. Desejar. Puxa, eu quero mais de Deus. Né? Nunca pense que a oração em línguas é o fim. Isso que é o problema. As pessoas às vezes colocam como se... o dia que eu orar em línguas. Não, é só um início. Aleluia. É só um início. Né? Deus tem montes aí para você transportar. Né? Deus quer que você ande por cima das águas. Tem coisas maiores. Aleluia. Então feche seus olhos. Comece a orar. Comece a adorar a Deus. Comece a agradecer. Jesus, ele foi para o deserto cheio do Espírito. E voltou no poder do Espírito do deserto. Ou seja, para ir no deserto ele já foi cheio do Espírito. Mas não era suficiente. Ser cheio do Espírito não era suficiente para ele cumprir o ministério dele. Talvez ele oraria para os cegos e não seriam curados os cegos. Ele não sairia no poder. Ele já estava cheio, já estava orando em línguas. Ele já estava cheio. Mas ele não estava cheio do poder ainda. Aí quando ele sai do deserto, já é cheio do poder. Níveis de glória sobrenatural. Água transforma em vinho e tudo mais. Tem um processo aí depois. Transformação. Gente que acha que não, orar demais não faz diferença. Se eu orar um pouquinho, faz diferença. Sabe que 10 horas de oração faz diferença no mundo espiritual? Faz. Faz. É como se fosse enchendo as taças que vão dar autoridade para os anjos. Pensa que Daniel não tinha... Jesus não tinha morrido e ressuscitado. E Daniel, em oração e jejum, ele conseguiu movimentar os céus, os anjos foram liberados e ele paralisou principados daquela nação inteira. Daniel. E nem tinha o Espírito Santo no espírito dele ainda. Elias cai fogo do céu. Pensou? Ele é arrebatado. E não tinha o Espírito Santo no espírito dele. É porque eles entendiam esse outro princípio que às vezes as pessoas não entendem. Da busca. E da entrega da parte deles. Essa parte eles sabiam fazer. E quando eles tocavam a glória, era uma glória que desvanecia. Por quê? Por que Moisés era uma glória que se desvanecia? Porque ele só conseguia tocar. Ele saía e não conseguia carregar essa glória. Mas eu e você podemos carregar essa glória. Aleluia. Você pode carregar essa glória. Porque ela já está dentro de você. Entendeu? Quando você viveu os níveis de Moisés, passar os níveis de Moisés, aí você pode dizer assim, puxa, agora eu estou vivendo o Novo Testamento. Moisés, 10 principados que ele vence, 10 demônios ali que ele vence para tirar o povo do Egito. O rosto dele brilha. O que é isso? No Antigo Testamento. O que Deus tem para nossas vidas é muito maior. Mas só se nós entendemos essas coisas. Vou fazer um jejumzinho de meio-dia, que é a mesma coisa que o Moisés tinha. Acho um pouco difícil.
fazendo do jejum do meio-dia. Eu estou falando que você tem que entender que faz diferença se você for desesperado por Deus. Não quero criar uma religiosidade, senão só se você fizer 40 dias que você vai. Não estou dizendo isso. Cada um tem a sua... que você aguenta, que Deus está direcionando. Mas é uma caminhada. Amém? Vamos orar agora, feche seus olhos. Se você ora em línguas, já vai orando em línguas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos, Senhor, que nós saberemos avançar, Senhor, sendo cheio, Senhor. Eu quero, Senhor, por amor, Senhor, não para mérito, para tua honra e glória, Senhor. Shekinah, poder, Senhor, impartir, Senhor, toda unção, todo poder que eu tenho acesso pelo novo caminho, que venha, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Que seja impartido, Senhor. Os dons do Senhor, Senhor, que estão sobre minha vida, venham ser impartidos sobre as pessoas aqui, 100%, Senhor. Vamos para a sabedoria, para conhecimento, Senhor, para profecia, Senhor, para línguas, curas, milagres, fé, Senhor. A tua glória, Senhor, venha, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. Nós sabemos que eu vou ter que fazer a parte deles também, de proteger essa unção, tendo uma vida, pelo menos 1 hora por dia de oração, senão eu não consigo nem proteger a unção. Para proteger essa unção e multiplicar essa unção. Em nome de Jesus, Senhor. Que você esteja capacitando ao mesmo tempo isso, Senhor. Que eles consigam, Senhor, proteger, que não venha a ser só um momento ali, que eu vou orar ali agora e tal, vamos embora e tal, não. Mas, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, aquilo que for liberado, Senhor, que eles tomem posse, Senhor, pela fé, Senhor, venham levar essa unção, Senhor, para o quarto de oração, Senhor. Levar isso para a oração. Queremos ver tua presença, queremos ter a tua face, Deus. Queremos ver tua presença, queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. A tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, Senhor, com teu fogo, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor.